Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16. E eu vou dizer que nós vamos ler um pouquinho, é um pouco longo os textos que nós vamos ler aqui, mas eu quero que você preste atenção. Eu gostaria que você também fosse curioso de anotar e depois na sua casa você leia novamente, refletir, amém? Tenha esse compromisso, traga sempre um bloco de papel, uma caneta. Às vezes não dá tempo de abrir por conta do tempo que nós temos, mas vá anotando, depois estude na sua casa. É importante, amém, amados? Nós não podemos apenas ouvir, mas temos que refletir, temos que mastigar aquilo que nós temos recebido, amém? Porque é um alimento precioso. Lucas 16, do verso 19 ao verso 31, nós vamos ler. Diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e ele vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora, deixado então, estava um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro justamente ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante toda a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu as coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele, porém, respondeu: Então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Feche seus olhos, querido, vamos orar. Amado Pai, nós te agradecemos nessa noite pela leitura da Tua Palavra. Clamamos mais uma vez: fala conosco, ministra os nossos corações, que toda a nossa atenção seja para Ti, que nossa mente seja levada cativa agora a Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Amados, presta atenção, porque esta parábola, como alguns encaram, eu vejo ela como um relato muito claro daquilo que era do seio de Abraão antes da morte de Jesus na cruz. Eu não vejo este texto como uma parábola, mas sim um relato, embora ele traga na sua epígrafe a palavra parábola, que eram histórias que Deus sempre trazia através da vida de Jesus, com um fundamento, uma verdade prática para a vida daqueles que ouviam. Este texto especificamente eu enxergo muito como um relato muito claro daquele que viveu uma experiência de salvação e daquele que viveu uma experiência de condenação, que traz uma clareza muito grande e confrontava a crença dos fariseus. Os fariseus tinham como a prosperidade um símbolo de retidão, de uma pessoa que foi aprovada, de uma pessoa que vivia debaixo da bênção de Deus. E quando Jesus fala para eles a respeito disso, Jesus praticamente deixa eles alarmados, confronta essa ideia que eles tinham naquele momento, que aquelas pessoas que eram abastadas eram totalmente abençoadas por Deus, e ele deixa muito claro o resultado da vida deste homem. Aí nós podemos dizer assim: olha, mas está falando de um mendigo que foi abençoado, recebeu um prêmio de viver uma vida eterna ao lado de Abraão, e outro de um rico que foi castigado, e por conta da sua riqueza, então ele viveu e teve esse castigo na sua eternidade. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as escolhas que esses homens fizeram durante a sua vida os conduziram ao resultado, independente da sua classe social, independente das suas posses. Eu estou dizendo que se o rico fosse rico, mas tivesse uma vida íntegra, reta, verdadeiramente em retidão, ele também estaria do lado de Abraão.
E eu estou dizendo que se o mendigo tivesse uma vida orgulhosa, vaidosa, cheia de avareza, ele também estaria no Hades sofrendo. Se você consegue entender isso? Então, quando nós falamos a respeito disso aqui, querido, não estou dizendo que a pessoa não pode ser abençoada, pelo contrário, eu creio que Deus levanta pessoas, confia riquezas a homens e mulheres, com o sentido deles serem provedores da obra de Deus e do reino, e por isso o reino tem continuado a ser pregado durante gerações e gerações. E se você estudar a história, você vai ver Deus levantando inúmeras pessoas e famílias de posses que mantiveram obras missionárias, frentes de evangelização com as suas posses, porque entenderam que aquilo que chegava nas mãos deles não era deles, vinha do Senhor, e era para o bem deles, para eles usufruírem, mas era também para que eles fossem provedores. Estes estão no lugar de honra perante Deus. Mas nós também vemos uma grande geração de homens e mulheres que foram avarentos, orgulhosos. E se nós estudarmos a história, nós vamos ver homens que tinham muitas posses. Por exemplo, Voltaire, ele na sua morte, ele estava lá agonizando, ele quis dizer para o médico que daria metade da sua fortuna, o que ele tinha, para ter mais algum tempo de vida. E o médico disse: eu não sei se você pode ter mais 6 minutos. E ele morre, como diz o relato da enfermeira, com um grito aterrorizante, porque ele cai na real para onde ele estava indo. Todo homem, quando chega no fim da sua trajetória, ele clama a Deus pela incerteza para onde vai. E aqui vale muito para nós pensarmos, na verdade, a respeito de eternidade. Porque esta vida que nós temos, a Bíblia ela revela que houve homens que viveram muito tempo. Nós vemos o relato, Matusalém é um homem relatado que viveu mais anos, mais de 900 anos. Vemos inúmeros textos que falam de homens com 600, 700, 400, 300. Nós vemos esses anos acabando, por diminuir conforme o tempo foi passando. Quando você lê Gênesis, lá no capítulo 6, você já vê Deus falando que não queria mais contender com o homem e diminui a idade. Quando você vai ler Salmos, você vê Davi relatando de uma idade menor, de 70 anos, e que passa disso em enfado e canseira. Nós vemos hoje com os avanços da medicina, homens e mulheres que conseguem ter uma longevidade maior, uma qualidade de vida maior, devido ao conhecimento, tudo. Mas fato é, querido, uma certeza, desde o dia que você nasce, que você tem a certeza que um dia você vai morrer. Na verdade, você nasce, você já está morrendo, porque na troca de células já é o processo. Ou seja, nós passamos, querido, pela vida, e nós temos muitas vezes esse pensamento de pensar que a vida é longa, mas a vida ela é curta diante de uma eternidade que há preparada para todo homem e mulher. A grande questão é onde nós vamos passar esta eternidade. Nós vemos aqui no texto um homem que foi tremendamente abençoado, um homem que tinha tudo que o ser humano natural quer, porém isso não comprou a salvação. Nós vemos, por exemplo, um mendigo que viveu aí escassez, faltas. O texto diz que ele ansiava por comer o que caía da mesa do rico. Isso denota uma qualidade de vida de miséria quase que plena. No entanto, o resultado nos revela que o coração daquele homem que era rico estava distante de Deus. As bênçãos que ele recebeu durante a vida não o aproximaram de Deus, e nem ele buscou se aproximar de Deus. Nos leva a refletir que ser abençoado não é sinônimo de conversão. Ser abençoado não é sinônimo de vida com Deus. Receber milagres não é sinônimo de arrependimento. Eu poderia relatar aqui na minha vida como pastor, de quantas e quantas pessoas passaram por esta igreja, receberam bênçãos, milagres, prodígios e maravilhas de Deus, que teriam que realmente agradecer a Deus o resto da vida por curas, milagres, por provisões e tudo mais. E essas pessoas na hora da emoção fizeram votos com Deus, e como diz lá em Eclesiastes, que nós não devemos fazer votos de tolo. E eu relato aqui, todo aquele que recebe uma bênção de Deus deve primeiro acalmar seu coração. Você nunca deve fazer promessas quando você está alegre demais, porque você não pensa direito, e ainda mais quando você faz promessas diante de Deus. E várias dessas pessoas, a maioria delas infelizmente, foram abençoadas, passou o tempo da euforia, viraram as costas, foram embora e não voltaram mais, porque prometeram, literalmente fizeram um voto de tolo. E Deus sabe que o coração do homem é assim. Deus conhece o meu coração, conhece o seu. Quantas vezes você disse: Senhor, não vou te abandonar, e você parou no meio da caminhada? Quantas vezes você falou: Deus, eu não vou fazer mais isso, e está fazendo de novo? Quantas vezes você disse: Deus, eu não quero mais errar nisso? Opa, errou hoje.
Deus conhece o nosso coração. Então, sinônimo de arrependimento não é bênção. Sinônimo de vida com Deus não é milagre. Isso faz parte do processo. Presta atenção, Jesus não veio realizar milagres. A função de Jesus nessa terra não foi curar enfermos, não foi levantar paralíticos de maca, não foi abrir a visão de cegos, não foi dar voz aos mudos, não foi ressuscitar mortos, mas foi trazer salvação. Este foi o propósito. Este foi o propósito. É que pela graça de Deus teve esse plus, esse algo a mais que aconteceu, mas não era o propósito. A morte na cruz foi uma abertura, querido, para nós termos acesso novamente a Deus. Foi uma moeda de resgate. Nós estávamos sequestrados pelo pecado e Ele se fez um resgate pelas nossas vidas. O seu sangue foi a moeda que pagou este preço. Então, falando do propósito de salvação, querido, nós temos que entender que a vida, ela nos dá muitas escolhas, mas a eternidade só nos dá duas: céu ou inferno. A vida te dá escolhas de dizer sim, de não, de experimentar, de não, de querer fazer ou não, querer ir para lá, de repente desistir e voltar. Mas depois que passa essa vida e chega na eternidade, só tem duas: ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Ou você vai para perto de Deus, ou você vai ser atormentado por toda a eternidade. Não tem uma terceira via, não tem um jeitinho brasileiro, não tem uma moeda que pague algo diferente quando passar esse tempo. Amados, acorda! E estou falando isso com você com muito temor e tremor do Senhor, porque, como eu falei, essa palavra diz respeito a mim. Como eu desejo, em nome de Jesus, que ela também faça confronto com a sua vida, amém? Eu queria que você refletisse sobre 3 verdades sobre a eternidade. Para você refletir, amém? Este é o tema da palavra de hoje. 3 verdades sobre a eternidade. De maneira bem didática e bem rápida, amém? A primeira delas, querido, é que Deus não quer perder ninguém. Você pode declarar isso com a sua voz? Deus não quer perder ninguém. Diga mais uma vez. Esta é uma verdade. Deus não fez o homem para o homem se afastar dele. Deus não tem alegria na morte do ímpio. Se você for ler lá Ezequiel 33 ou 34, se não me engano, fala sobre isso, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E em 2 Pedro 3, verso 9, Pedro escreveu de maneira muito clara. Ele diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, presta atenção, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ah, Jesus volta logo. Eu também quero que Jesus volte logo. Por que Ele não voltou? Ele está dando tempo, Ele está dando oportunidades. Quantas vezes nós ouvimos palavras que nos confrontam, que querem nos levar a um arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, querido, ele te leva a sentir nojo pelo pecado. O arrependimento verdadeiro te leva a se conscientizar para ter uma conduta diferente. Não interessa se todo mundo faz, você não faz mais. Não interessa se é normal para todo mundo, você entendeu que não é. Não interessa se é cômodo, você não vai ficar na zona de conforto, querido. Evangelho é cruz, não existe evangelho sem cruz. Não existe. Não existe, nós precisamos se conscientizar disso. Querido, se o homem não se arrepender, a consequência é condenação eterna. Se não houver arrependimento e uma conversão, a consequência, querido, é o atormento eterno. É aquela situação que o rico estava vivendo. Querido, Ezequiel 33, verso 11, está até aqui a referência, diz assim: Deus não tem prazer na condenação eterna do homem. Deus não se alegra em jogar sobre a vida do homem a condenação, mas é uma consequência. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus não nos fez como robozinhos programados, que vamos em uma direção sem pensar. Deus nos fez seres pensantes, com uma racionalidade capaz de analisar, de ver os prós, os contras, de aprender, de compreender, de ouvir, refutar, amém? Questionar. Deus nos fez assim, porque Ele não queria de nós uma adoração mecânica, mas uma adoração espontânea.
Ele não queria de nós algo programado, mas Ele queria de nós uma entrega verdadeira, uma entrega que fosse tão real quanto aquela entrega de Jesus na cruz, que se entregou a si mesmo pelas nossas vidas. Querido, nós somos o que nós escolhemos. Nós vamos viver na eternidade aquilo que nós escolhemos. Lá no Salmo 119, verso 30 e 31, o salmista diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças, apego-me aos teus caminhos e aos teus testemunhos, ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado. Presta atenção, ele diz: eu decidi. Se ele decidiu, querido, nas entrelinhas nós já percebemos, havia outras opções, havia outros caminhos, havia outras possibilidades, mas ele decide, porque está dentro do livre-arbítrio. E ele clama a Deus, porque ele se apega naquilo que ele ouviu, naquilo que ele aprendeu, confiando que Deus não irá decepcioná-lo, como Deus não decepciona ninguém, querido. O texto aqui é muito claro a respeito disso, que havia opções, mas ele decidiu, ele escolheu se apegar no Senhor, o que nos leva à segunda verdade, que a segunda verdade é que nós escolhemos nosso lugar na eternidade. Você pode repetir isso? Nós escolhemos nosso lugar na eternidade. Vamos trazer para a primeira pessoa. Diga assim: eu escolho meu lugar na eternidade. Se eu quero passar com Deus ou se eu quero passar no tormento. Se eu quero estar no local de honra ou no lugar da condenação. Eu escolho. Em Lucas 16 que nós lemos, o verso 19 e 20, nesse relato de Jesus, ele diz assim, que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e vivia no luxo todos os dias. Diante dele tinha quem? Lá no portão, um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Na eternidade você vai ver o contraponto, versículo 25, mas Abraão respondeu: lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu as coisas más. Agora porém ele está sendo aqui consolado e você está em pleno sofrimento. Querido, não é a lei da compensação. Deus não está compensando o sofrimento dessa terra. Essa teologia que fala você sofre aqui para viver o bem lá, não é isso. O que está dizendo que embora o sofrimento, apesar das dores, apesar daquilo que ele viveu de ruim, apesar das lutas que aquele mendigo viveu, das humilhações, apesar de tudo isso, ele escolheu ser fiel. E isso gerou o resultado dele estar no lugar de honra. Querido, então independente de você ser bem sucedido, ser próspero, ou independente de você ser aquele que apenas tem o suficiente para viver e passa por lutas, já viveu dores e humilhações e tudo mais, querido, independente de qual a posição que você ocupa, a decisão de ser fiel a Deus, ela não pode ser mudada em virtude da circunstância que eu vivo. Ela deve ser uma decisão apesar das circunstâncias que eu vivo, apesar daquilo que eu estou vivendo. Então, querido, a riqueza ou a pobreza não é um passaporte carimbado para o paraíso. É preciso ter uma conduta que dê realmente respaldo para ter acesso, para chegar ao lugar tão esperado. E Jesus alertou lá em Mateus 7, verso 13 e 14, dizendo: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos que encontram. Querido, fazer o que nós queremos, ficar na zona de conforto é fácil. Fazer o que nos agrada aqui, querido, é muito fácil. O problema, querido, é que tudo que nós fazemos aqui tem um padrão de satisfação rápida. É a mesma coisa do corpo. Vou te falar aqui a respeito de você preparar a sua mente para melhorar a sua qualidade de vida, rapidinho. Por exemplo, o cérebro está condicionado para você ter uma satisfação rápida. Você quer comer chocolate, e o teu cérebro te impulsiona a comer o chocolate, que está com vontade. E o chocolate na hora traz satisfação, sim ou não? Só que se você comer chocolate direto, o que vai acontecer no longo prazo? Pode aparecer uma diabetes, pode gerar consequências na sua saúde, você pode ganhar peso, pode gerar uma hipertensão,
Só estou falando do chocolate, tá? Não de todos os outros doces que nós comemos, tá? Mas não é só o chocolate. Quando você condicionar o seu cérebro, que você tem que trabalhar no bem a longo prazo, você vai comer mais salada, que não é tão boa agora, mas quando você chegar nos seus 50, 60 anos, a sua qualidade de vida vai estar melhor. Não estou falando que é para você parar de comer doce, eu estou falando que não pode ser na quantidade que você está comendo. Amém? Quando a gente trazer essa palavra pro espiritual, nós gostamos do pecado. Por quê? Porque o pecado traz satisfação na hora. Nós gostamos daquilo que sacia a nossa carne. Por quê? Traz satisfação na hora. Eu estou com vontade de beber uma cerveja, vou lá e bebo uma garrafa e bebo outra, tudo fica alegre, tudo contente, traz satisfação na hora. O problema é que aquela meia hora bebendo cerveja pode custar a eternidade. Eu vou correr e vou transar com todas as meninas que eu puder e vou aproveitar porque eu sou garanhão, não sei o que, tudo bem. Vai passar aquele tempo, vai viver aquela relação, mas pode custar a eternidade. Eu vou passar a perna no meu patrão porque ele é bobo mesmo, ele não está vendo, e eu vou juntar na minha conta aqui, vou conseguir coisas aqui, tudo bem, um momento você vai ter satisfação agora, mas e a eternidade? E a eternidade? Então nós começamos agora, querido, a refletir que nós temos que pensar a longo prazo. O que nós fazemos aqui tem um valor para a eternidade. Querido, presta atenção, quando Jesus vence na cruz, Ele deixou um caminho aplainado e uma porta aberta. Presta atenção, querido, que nós só temos uma vida para determinar onde nós vamos passar a eternidade. Não tem uma segunda chance. Olha para mim, não tem uma segunda chance. É uma vida que você tem para determinar aonde você vai passar a eternidade. Não tem segunda chance. Jesus deixou esse caminho aplainado, a porta está aberta. Só que, como diz, quando nós lemos a parábola das 10 virgens, quando o noivo chegar, a porta vai se fechar depois que aquelas que estiverem preparadas entrarem, aquelas que foram prudentes. Mas na hora que essas entrarem, a porta vai se fechar, e você pode chegar, bater na porta, pedir para entrar, que não vai entrar mais. Não vai entrar mais. Isso é sério. Em 1 Pedro 3,18, Pedro escreveu: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Ele sofreu sendo justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. O propósito da morte de Jesus foi conduzir todos. Todos irão? Não, somente aqueles que crerem, se arrependerem e se converterem. Pastor, mas depois Deus vai ter misericórdia. Não, Ele já teve. A misericórdia foi quando o Filho morreu na cruz. Não existe misericórdia maior do que a vitória na cruz do Calvário. E, querido, Hebreus 9, verso 27, é muito claro: ao homem é destinado morrer apenas uma vez, depois disso vem o juízo. Não tem jeitinho, querido, não tem segunda chance. Está chocado com isso? Mas agora você está ciente. Se você nunca tinha ouvido a respeito disso, se você nunca tinha prestado atenção nesse detalhe, e você estava levando a tua vida cristã meio empurrando com a barriga, de qualquer jeito, a pandemia veio aí, está todo mundo frio, ninguém quer compromisso, tem o culto online, e vai lá e assiste mais ou menos, e ouve mais ou menos, não faz nada. Presta atenção, querido, acorda enquanto é tempo. Igreja, acorda enquanto é tempo, amém? Que nos leva à última verdade, querido, que a terceira verdade é: hoje é a semente que você pode plantar para a eternidade. Hoje, querido, é uma semente, literalmente, porque o que nós fazemos hoje vai definir o nosso futuro. Querido, o homem rico, quando nós lemos lá no versículo 23, ele ergue os olhos quando ele está no Hades. Ele só deixou para prestar atenção quando ele chegou lá. Muita gente só vai prestar atenção na condenação quando já estiver lá. Muita gente que quis curtir a breve vida, de qualquer forma, só vai prestar atenção quando estiver lá. E lá não vai dar mais tempo, querido. Depois da morte não adianta mais. Nós não podemos, querido, viver só se preocupando com hoje. Temos que pensar a longo prazo. Temos que pensar em como viver como se fosse o último dia das nossas vidas. Viver da melhor maneira possível. Eu gostaria de abrir com você em Colossenses 3, porque Colossenses 3 traz a receita do que eu e você temos que fazer para chegar na eternidade.
Paulo fala com a igreja e instrui de maneira muito clara. Eu gostaria que você lesse comigo Colossenses 3, amém? Vou aguardar todos abrirem, para que você realmente marque na sua Bíblia, você grife, você leia depois, reflita nesse texto, amém? Colossenses 3, pode ajudar, se tiver alguém com dificuldade, ajuda aí para achar, né? Os diáconos aí, por favor, também ajuda, se tiver alguém com dificuldade de achar Colossenses, lá no finalzinho, nas cartas paulinas, amém? Ajuda aí, amém? Colossenses 3, amém? Achou, filha? Não, ajuda ali, Ju, a irmã ali, vou deixar todo mundo achar, a gente vai ler junto, amém? Você que está acompanhando online também, abre aí na sua Bíblia também, tá? Se está sem a Bíblia na mão, abra aí no aplicativo, enfim, mas abre aí para nós lermos juntos. Colossenses 3, amém? Todo mundo aí? Todo mundo armado? Amém? Colossenses 3, a partir do verso 1, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são da onde? Do alto. Já começa aqui, já um tapa na nossa cara. Parar de olhar aqui para baixo. A gente fica tão preocupado com as coisas aqui de baixo, que esquece que a nossa vida tem que estar direcionada para o alto. Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Presta atenção no versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Se você já fez isso no passado, o passado fica para trás. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Versículo 8. Mas agora abandonem todas estas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nesta nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. E nós poderíamos incluir aqui: não há diferença entre o rico e o mendigo. Amém? 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda o quê? Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, porque às vezes a gente fica alimentando mágoas, isso não vale a pena. Se você não libera perdão, é você que fica preso com a situação, querido. É você que está aprisionado com a situação. O outro já está vivendo a vida e você continua preso. E ele continua dizendo: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações. Se você vai fazer um negócio e você não sente paz, sai fora. Amém? Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam o que? Agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E aí vem o ensinamento pelo cuidado de cada um de nós uns com os outros. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Presta atenção no versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Nós não podemos passar por essa vida sem pensar na eternidade. Que nós possamos entender que aquilo que nós fazemos hoje vai nos levar ao lugar onde nós vamos passar na eternidade. Que seja no lugar de glória,
Amém? E se você está ouvindo esta mensagem nessa noite, você que está acompanhando online, ou mesmo você que está acompanhando aqui presencialmente, e você nunca parou para pensar que você tem que se arrepender dos seus pecados, você nunca ouviu que você precisa de um Salvador, mais do que isso eu quero te dizer que você precisa de um Senhor na sua vida. O Senhor Jesus, quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele abre este caminho para nós voltarmos até o Senhor. E lá em Romanos, no capítulo 10, no verso de número 9, Paulo escreveu que se nós confessarmos com a nossa boca e crermos no nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor, nós somos salvos. Então eu quero nessa noite, antes de nós encerrarmos essa mensagem, eu quero fazer este apelo para você que nunca aceitou a Cristo, você que nunca fez essa oração, reconhecendo a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mesmo você que está de maneira online acompanhando este culto agora, eu quero que nesta hora, se você tem esse desejo de receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você feche seus olhos onde você está, e você que está aqui também, feche seus olhos, seja intercessor. Se você está nessa situação e você quer reconhecer a Cristo como Senhor da sua vida, também, querido, convido você no lugar onde você está, levantar as suas mãos a Ele. Se você nesta noite tem consciência que você tem literalmente pisado na bola, não tem feito da maneira que você deveria fazer, e nessa noite você se arrepende da sua conduta, quer se alinhar com Deus, aí no seu lugar também levante a sua mão. Eu quero orar por você também, eu quero clamar para que o Espírito Santo te fortaleça, mas acima de tudo, querido, eu quero te lembrar que a posição é sua, a decisão é sua, é você que tem que se esforçar nessa direção. Eu não posso fazer por você, eu só posso interceder. Você tem que tomar essa direção, você tem que seguir esses passos. Lembre-se que aquilo que você faz hoje, nesta vida, tem peso para a sua eternidade. Amém? Amado Pai, nós oramos a Ti primeiramente, agradecendo pela Sua palavra. E nessa hora eu oro, Pai amado, a favor deste que está com a mão levantada, este que está reconhecendo ao Senhor nesta noite como único e suficiente Salvador. E eu, Pai amado, eu Te louvo, Pai, porque nesta casa, nesta vida chegou a salvação. Pai amado, eu oro para esta vida, para que o Senhor receba, em nome de Jesus, que seja mais amado, mais um filho que está chegando para perto do Pai, que esta pessoa possa viver uma nova vida em Ti, que o pecado, a vida de erros fique no passado, e Pai amado, realmente a Tua palavra se cumpra, se fazendo tudo novo nesta vida, em nome de Jesus. Pai amado, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, e que esta pessoa viva, Pai amado, uma nova realidade em Cristo, em nome de Jesus. Amado Pai, nós também oramos por estes que estão com as mãos levantadas aqui nessa noite, Pai amado, estes que voltam para Ti, estes que se arrependem perante o Senhor, estes que tomam consciência do pecado, pois a Tua palavra diz que só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós louvamos a Ti, Pai, porque o Teu Espírito Santo convence, oh Deus amado, e que nesta noite, onde há arrependimento, haja uma verdadeira conversão, uma mudança de vida, mudança de direção na vida dos Teus filhos, e que eles vivam uma nova realidade em Ti. Espírito Santo fortalece, Espírito Santo alerta acerca dos erros, Espírito Santo elucida a visão a respeito daquilo que precisa ser mudado na sua conduta, na sua maneira de andar, na sua maneira de proceder, para que caminhem, ó Deus, alinhado à Tua palavra, vivendo realmente uma nova vida em Cristo, não somente aqui nos dias de culto, mas no dia a dia, será reconhecido no andar, no falar, no agir e no reagir, uma mudança de vida na vida deste irmão, desta irmã. Assim oramos, Pai, e abençoamos cada um destes, no nome poderoso de Jesus, e aquele que crê e concorda, diga amém. E amém, Jesus, amém. E você, querido, que está acompanhando de maneira online, você que aceitou a Cristo, entre em contato conosco pelas redes sociais, mande seu nome para nós estarmos intercedendo por você. Se você for aqui da cidade, venha aqui conhecer a igreja, em nome de Jesus, será uma alegria recebê-lo. Se você não é de Araraquara, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa, séria, uma igreja ali que prega a palavra, vá lá conhecer, fale com os pastores, entregue realmente a sua vida por completo a Deus, permita ser discipulado, ensinado, isso será uma bênção para a sua vida, será uma nova realidade para você, em nome de Jesus, amém?